Bem-vindos a mais um quiz bíblico. No vídeo de hoje serão 20 perguntas relacionadas aos milagres de Jesus. Antes de começar o quiz, já deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, para ajudar a espalhar mais e mais a palavra do Senhor. Sem mais, bora pro quiz. Pergunta 1. Qual dos seguintes milagres de Jesus aconteceu durante um casamento em Caná da Galileia? A. Jesus curou um leproso. B. Jesus transformou água em vinho. C. Jesus alimentou a multidão. Resposta: B. Transformou a água em vinho. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, a não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Pergunta 2. Na multiplicação dos pães e peixes, qual era o tamanho da multidão? A. 3.000 pessoas. B. 1.000 pessoas. C. 5.000 pessoas. Resposta correta: em C. 5.000 pessoas. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: e não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Pergunta 3. Na cura do cedo de nascença, onde Jesus cuspiu na terra e fez um lodo, em qual tanque Jesus o mandou se lavar? A. Tanque de Betesda. B. Tanque de Siloé. C. Tanque de Jerusalém. Resposta correta: B. Tanque de Siloé. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, aqui significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Pergunta 4. Jesus curou a filha de Jairo. Quantos anos a menina tinha? A. 10. B. 12. C. 15. Resposta correta: em 12 anos. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Pergunta 5. Ouvindo Jesus que Lázaro estava enfermo, ficou onde estava por mais quantos dias? A. 2 dias. B. 5 dias. C. 7 dias. Resposta correta: em A. 2 dias. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Pergunta 6. Quando Jesus liberta o gadareno dos espíritos imundos, e lhes permitem entrar na manada de porcos, quantos caíram no mar? A. Quase 3.000 porcos. B. Quase 2.000 porcos. C. Quase 5.000 porcos. Resposta correta: B. Quase 2.000 porcos. 13. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Pergunta 7. Qual cura Jesus disse? Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. A.
curou um leproso. B. Curou um cego. C. Curou um paralítico. Resposta correta em A. Curou um leproso. E. Eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Pergunta 8. Na libertação de Maria Madalena, quantos espíritos imundos saíram dela? A. 5. B. 8. C. 7. Resposta correta em C. 7 demônios. 2 E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, em Amária, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Pergunta 9. Em qual sinagoga Jesus libertou um homem dos espíritos imundos? A. Cafarnaum. B. Gerasa. C. Tiberíades. Resposta correta em A. Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Pergunta 10. Jesus curou o servo do centurião de quais enfermidades? A. Cego e com febre. B. Paralítico e atormentado. C. Atormentado e cego. Resposta correta, B. Paralítico e atormentado. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. Pergunta 11. Em qual cidade Jesus curou um homem possuído por uma legião de demônios? A. Belém. B. Gadara. C. Cafarnaum. Resposta correta, B. Gadara. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Pergunta 12. Jesus curou a sogra de Pedro de qual enfermidade? A. Febre. B. Dores nas costas. C. Cegueira. Resposta correta em A. Febre. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, e com febre. Pergunta 13. Nos confins de Decápolis Jesus curou um homem de quais problemas? A. Cego e paralítico. B. Cego e surdo. C. Surdo e gago. Resposta correta em C. Surdo e gago. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Pergunta 14. Jesus entrando em uma aldeia, quantos leprosos vieram ao seu encontrado e foram curados? A. 5 leprosos. B. 7 leprosos. C. 10 leprosos. Resposta correta em 10 leprosos. E,
Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Em Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Pergunta 15. Quando Jesus curou o cego em Betsaida, ao enxergar o homem curado, viu os homens como? A. Andando como árvores. B. Andando como animais. C. Andando como cavalos. Resposta correta em A. Andando como árvores. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Pergunta 16. A mulher que tocou nas vestes de Jesus foi curada de qual enfermidade? A. Cegueira. B. Liberta dos espíritos imundos. C. Fluxo de sangue. Resposta correta em C. Fluxo de sangue. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Pergunta 17. Em qual cidade Jesus curou um homem cego com saliva e toques em seus olhos? A. Belém. B. Jerusalém. C. Betsaida. Resposta correta em C. Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Pergunta 18. O tanque de Betesda onde Jesus curou o paralítico ficava perto de qual porta de Jerusalém? A. Porta das Ovelhas. B. Porta da Fonte. C. Porta de Efraim. Resposta correta em A. Porta das Ovelhas. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Pergunta 19. Em qual cidade Jesus curou um homem possuído por um espírito imundo na sinagoga? A. Cafarnaum. B. Betânia. C. Jericó. Resposta correta em A. Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Pergunta 20. Qual era a árvore que Jesus disse: E nunca mais nasça fruto de ti? A. Videira. B. Figueira. C. Oliveira. Resposta correta, B. Figueira. E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: E nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente.
Espero que você aproveite este quiz sobre os milagres de Jesus. Gostou do quiz? Acertou quantas? Deixe nos comentários a sua pontuação. Aproveite e assistir os nossos outros quizzes e conheça mais a Palavra de Deus.